Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de partir para as notícias dessa quarta-feira do Vascão, tem notícia sobre os quase 34 milhões arrecadados nesse ano com venda de jogadores, tem notícia sobre a declaração do Fábio Cordella com relação ao Balotelli e tem também a notícia sobre o julgamento da ação, daquela liminar da votação de 7 de novembro, já está marcada a data do julgamento. Galera, antes de partir para as notícias eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal, ativa o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, para ele ser mais sugerido para o YouTube, para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece, galera. A primeira notícia é sobre o dinheiro arrecadado esse ano com vendas de jogadores. É uma reportagem do GE, uma reportagem grande, mas vale a pena ler, tá lá no Net Vasco, muito boa. Diz que o Vasco arrecadou 33 milhões e 900 mil reais com vendas de jogadores. E aí teve a venda do Marrone, a venda do Natan, a transação do Alan do Napoli para o Everton da Inglaterra, que o Vasco também beliscou uma farpela, mais ou menos 4 milhões de reais. E aí teve o Marlon do Fluminense, que como começou na base do Vasco, o Vasco também pegou um dinheirinho da venda dele. E aí esse total fica em 33 milhões e 900 mil reais. O Vasco esperava arrecadar quase 47 milhões, 46 milhões e 900 mil reais com venda de jogadores esse ano, não foi possível chegar, mas aí teve aquela situação do Thales Magno, né? O Vasco não chegou aos 47 milhões, chegou a esses 30, quase 34, mas teve aquela situação do Thales Magno. Em agosto, julho, agosto ali, o Krasnodar da Rússia e um pouco depois o Manchester United da Inglaterra ofereceram o mesmo valor, 15 milhões de euros. Na cotação daquela época, eu fui procurar e a cotação daquela época o euro estava 6,30 mais ou menos, e aí dava quase 100 milhões de reais, estava dando mais ou menos 95 milhões de reais se o Vasco quisesse vender, se o Vasco aceitasse vender o Thales Magno, ou para o Krasnodar da Rússia, ou para o Manchester United da Inglaterra, ofereceram o mesmo valor. E aí eu fico pensando, o Vasco nessa situação difícil, muito difícil financeiramente, tentando arrecadar de tudo que é jeito, sócio torcedor, pedindo dinheiro para o CT, muito por conta da pandemia os clubes definharam, vamos dizer assim, financeiramente. O Vasco esperava arrecadar com venda de jogadores esses 46, quase 47 não aconteceu. O Vasco esse ano não vai conseguir gerar de receita nem 200 milhões de reais. Se conseguisse 200 milhões ainda assim seria muito pouco, na minha opinião, mas não vai conseguir nem isso. E aí esses 95 milhões pelo Thales, eu acho que poderiam fazer bastante diferença. A diretoria preferiu esperar para ver se conseguiria vender o jogador de uma forma mais vantajosa e deu no que deu errado. Por que deu errado? Porque o time é fraco, na minha opinião. Se você tem um time forte, os garotos da base vão voar e você vai vender muito bem, como foi feito no nosso rival, como o Santos consegue fazer. Na minha opinião, os únicos clubes que conseguem vender jogador de forma boa, satisfatória financeiramente, né, para o mercado europeu, e mesmo assim não são times fortes, são os argentinos. Um outro time argentino é mais forte que eu digo como time mesmo, com peças fortes. Eles têm muita raça, muito Racing. Espero que o Vasco jogue com essa Racing toda amanhã. Mas eles conseguem chegar em final de Libertadores, conseguem ser campeões muito na base da vontade. E mesmo assim, com times não tão fortes, eles conseguem vender muito bem os jogadores. No Brasil já não conseguem. Para a gente conseguir vender bem os nossos jogadores da base, tem que ter time forte, que jogue bem, que faça o garoto jogar bem, que ganhe títulos. E aí a gente consegue vender. O Vasco não conseguiu por ter um time fraco. E aí fica a dúvida. Será que teria sido melhor ter vendido o Thales Magno pelos 15 milhões de euros, mais ou menos 95 milhões de reais à época, ou segurar o jogador e tentar vendê-lo melhor ano que vem, em 2021, porque esse ano não tem mais condições. Se o Vasco conseguir montar um time forte para 2021, que dispute títulos, que seja um time realmente bom de se ver jogar, um time qualificado, jogadores mesmo de qualidade, eu acho que o Vasco consegue vender bem o Thales Magno porque ele vai voltar a jogar bola. E aí eu quero saber de vocês, galera, o que vocês acham? O Vasco só conseguiu arrecadar esse dinheiro com venda de jogadores, esperava arrecadar
mais de 46 milhões, não conseguiu. Não deve chegar aos 200 milhões de receita. E aí eu quero saber o que vocês acham. Deveria ter vendido o Thales Magno pelos 95 milhões de reais, 15 milhões de euros à época, ou não? Ou vocês acham realmente que deve segurar um pouco o jogador, montar um time melhor para conseguir vendê-lo um valor muito acima desse, 3 vezes mais do que esse valor de 15 milhões de reais? Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. A opinião de vocês é muito importante aqui pro canal. A outra notícia, galera, é sobre o Fábio Cordella. Uma mini polêmica, vamos dizer assim, mas quando eu fui ver a fonte da notícia é o UOL. E o UOL geralmente gosta de criar tumulto no Vasco. A verdade é essa. O Fábio Cordella deu uma declaração para a imprensa italiana falando sobre o Balotelli, que realmente reforçou a vontade do Balotelli de vir jogar no Vasco, de vir atuar pelo Vasco, de fazer parte do elenco do Vasco no ano que vem. Ele acabou dizendo que o Balotelli poderia virar ídolo do Vasco. E aí o que diz na reportagem é que ele disse que o Balotelli seria para o Vasco um Maradona. E ele desmentiu, falou que não foi bem assim o que ele falou. Vou dar uma lida aqui rapidamente no que ele falou. De tudo, dizer que desde que saiu a notícia sobre o desejo do Balotelli jogar no Vasco, todos os meios de comunicação italianos comentaram esse assunto. Mas enquanto não for feita a transição, tá um errinho ali, transação, a transição, não podemos concretizar nada. E aí ele completou dizendo sobre essa polêmica que querem criar, que não tem polêmica nenhuma, na verdade, né? Em nenhum momento disse que o Balotelli seria como Maradona para o Vasco. Longe de mim pensar isso. Balotelli não pode ser colocado em relação ao Vasco no mesmo patamar de Romário, Edmundo, Dinamite, Juninho ou qualquer outro grande craque, como tantos que fizeram história no nosso Vasco. Estávamos falando de como poderia ser recebido o Balotelli pela apaixonada e engajada torcida vascaína em sua chegada, por exemplo, ao aeroporto. De qualquer maneira, peço desculpas se alguém pensou que quis colocar o Mário Balotelli, que é craque, um grande jogador, mas que logicamente ainda não chegou ao nível de jogadores que citei acima. Na verdade, ele não falou nada demais, estão querendo tumultuar, como sempre, na minha opinião, estão querendo sempre tumultuar a vida do Vasco. O que ele falou é que o Balotelli pode chegar no Vasco e ser um ídolo do Vasco, pela identificação que o Balotelli tem. O Balotelli já veio aqui na época da Copa do Mundo de 2014, recebeu camisa do Vasco lá das mãos do Roberto Dinamite, tirou foto. O Balotelli sabe da luta do Vasco com relação aos negros no futebol. O Balotelli já sofreu muito racismo, então o Balotelli pode se identificar com a torcida do Vasco. É um grande jogador. Se chegar aqui, o Vasco monta um time forte, o Balotelli começa a fazer gol, começa a jogar bem e ganha títulos. Obviamente ele pode virar ídolo da torcida do Vasco. Isso é muito fácil. Se ele jogar mesmo, vestir a camisa de coração, ganhar títulos, dar alegria realmente para a torcida do Vasco, com outros jogadores, também pode virar ídolo da torcida do Vasco. Então ele não falou nada demais. Eu acho que a imprensa às vezes gosta de tumultuar, polemizar, não sei porquê, mas na minha opinião o Fábio Cordella não falou nada demais. O que ele falou realmente que deixa a gente feliz e satisfeito. Na minha opinião, o Balotelli é um grande jogador. É um jogador de 30 anos, ainda tem muita idade para jogar bola. É um jogador de seleção italiana. É um jogador que vai trazer holofotes para o Vasco, além de ser um ótimo jogador. E eu acho que todo grande jogador é bem-vindo mesmo no Vasco. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que o Balotelli já passou da idade, com 30 anos eu acho que não. O Cano tem 32, se eu não me engano. Então eu acho que o Balotelli tem muita lenha para queimar no futebol. E se vier para o Vasco vai ser uma grande contratação. E se ganhar títulos pelo Vasco, pode sim virar ídolo do Vasco. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Fábio Cordella não falou nada demais. Me diz aí, galera, o que vocês acham? Se o Fábio Cordella foi infeliz, se não, se é uma besteira, o que ele falou foi algo normal, o que eu acho que foi. Mas deixa a opinião de vocês aí, se vocês acham que foi alguma coisa a mais que ele falou, ou se não, se estão querendo polemizar para tentar tumultuar o dia a dia do Vasco, os próximos dias aí que serão importantes para o Vasco, galera. E a última notícia do nosso vídeo, talvez a mais importante do vídeo. Se você continuou no vídeo até agora, fica até o final, porque é muito importante. 17 de dezembro está marcada a data do julgamento das eleições do Vasco. O desembargador Camilo Rulieri levou para o colegiado a decisão que ele já tinha tomado, mas agora ele levou para o colegiado, muito provavelmente para ser ratificada. E aí no dia 17 de dezembro será o julgamento, será online, então teve como ser mais rápido, né? Teve como agilizar por conta de ser online.
e antes do recesso do judiciário começa no dia 20 de dezembro, e no dia 17 de dezembro a torcida do Vasco vai saber, vai ter uma definição dessa eleição que está durando, que infelizmente foi parar na justiça e está durando muito tempo. A notícia, galera, do Sport News Mundo dá conta de que vai ser a última sessão da turma de desembargadores do TJ. Está marcado para o dia 17, como eu falei, às 13 horas e 30 minutos. E aí dos 138 processos que estão marcados para esse dia, está nas posições 27 e 28. E aí mais ou menos às 13 horas e 30 minutos vai acontecer o julgamento. E aí a torcida do Vasco vai poder saber realmente o desfecho dessas eleições de 2020. Vou dar uma lida aqui rapidinho para vocês nos desembargadores que farão parte do colegiado para julgar essa ação, esse processo, galera. Além do desembargador Camilo Ribeiro Rulieri, que é relator em segunda instância, compõem o colegiado os desembargadores José Carlos Maldonado de Carvalho, presidente da primeira Câmara Civil do TJRJ, Custódio de Barros Tostes, Fábio Dutra e Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes. O que completa na reportagem é que se alguma das partes não quiser que seja feita por videoconferência, por conta da fala do advogado, algo do tipo, eles têm até segunda-feira para se manifestarem, né? Vamos ver, vamos aguardar. A princípio vai ser por videoconferência. A gente espera que ninguém queira atrapalhar, que ninguém tente entrar com nenhum recurso para que não seja por videoconferência, mas as partes envolvidas têm até segunda-feira. Mas a princípio é isso, dia 17 de dezembro, às 13 horas e 30, o julgamento das eleições do Vasco. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre esse julgamento, sobre as eleições, sobre o que você acha que vai acontecer. Deixa a sua opinião sobre os assuntos do Vasco no nosso vídeo. Galera, esse foi o nosso vídeo da Manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, ajuda demais aqui o nosso canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.